E galera, que o GTA 6 tá deixando os fãs malucos, isso aí não é novidade pra ninguém, tá? Só que o lance é que agora os caras voltaram com uma nova teoria e até mesmo um estudo completo pra tentar identificar quando vai sair o trailer 3. E além disso, o Strauss Zelnick revelou em uma das suas últimas entrevistas qual que é o maior desafio no lançamento do GTA 6 e qual deve ser o valor esperado pra esse grande lançamento do mundo dos games. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, finalmente estamos no mês de maio, um mês que promete muitas novidades oficiais a respeito do GTA 6. Quem sabe o trailer 3? Só sei que já tem um mega vídeo aqui no canal Sunnyplay explicando porque o mês de maio é tão significativo no lançamento do GTA 6 e o que a gente pode aguardar nesse mês tão incrível sobre informações oficiais a respeito do jogo. Se você ainda não conferiu, clica nesse cardinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição. O fato é que no dia 21 de maio vai acontecer a próxima grande reunião de acionistas da Take-Two Interactive, que promete trazer grandes revelações a respeito do marketing do GTA 6 e se de fato a gente vai ter um trailer 3 lançado ainda esse mês. E galera, vocês lembram quando o trailer 2 ainda tava pra sair, que surgiu várias teorias na comunidade, incluindo a tão famosa teoria do 27, que a gente fez vários vídeos comentando a respeito aqui no nosso canal, e sem dúvidas foi um momento bem icônico aí no aguardo do GTA 6. Só que o lance é que agora que o trailer 3 ainda tá pra sair, tá todo mundo na expectativa, parece que a gente tá revivendo o mesmo ciclo. Isso porque novas teorias vêm surgindo da comunidade sobre supostas pistas que a Rockstar Games estaria dando a respeito do trailer 3. Exatamente como aconteceu lá no final de 2024, quando surgiu a teoria do número 27. Se você não tava acompanhando as novidades do GTA 6 naquela altura, eu vou dar uma breve resumida. Basicamente, a Rockstar Games começou a dar algumas pistas, teoricamente, através das suas atualizações de comunidade, e todas essas pistas só ficaram ainda mais eloquentes a partir do momento que um dos funcionários da Rockstar Games, ao receber um presente no final do ano de 2024 do estúdio, teria deixado algumas pistas bem convincentes, por sinal de que dia 27 haveria uma grande novidade. E bom, no final das contas tudo ficou numa teoria, mas sem dúvidas foi um momento muito divertido participar de toda essa caçada das pistas junto com vocês. Só que olha, essa teoria do 27 pelo menos tinha algo ali interessante, né? Tinha pistas sólidas o suficiente pra fazer a gente acompanhar aquela teoria. Essa nova não parece tão convincente, pelo menos não pra mim, tá? Agora no dia 1º de maio, esse mês tão icônico, a Rockstar Games lançou uma das suas atualizações de comunidade, revelando uma nova personalização pro Ennis Minimus, que basicamente é uma faixa meio low cost. Isso porque ela traz uma estética bem esfarrapada pro seu carro, né? Como se você não tivesse grana pra personalizar ele da maneira ideal. Então, o visual do carro até que fica bonito, né? Mas você vê ali que os para-choques não estão pintados da cor correta, né? Ele tá meio com aquela proposta ali que pode estar chegando do GTA 6 de você comprar as partes do carro, ele vem com essa cor cinza, né? Que é um prime, um fundo de tinta, pra você aí sim aplicar a cor que é a do carro. Mas além disso, né? Dá pra ver também ali a porta traseira de uma cor diferente, né? Como se o cara tivesse comprado uma porta de um carro usado, a pintura tá bem acabada, tem uma espécie de fita crepe ali também na pintura do carro, como se estivesse unindo as partes dele, tipo um bagulho bem mal feito, digamos assim. Só que isso foi o suficiente para a comunidade começar a conspirar a respeito do GTA 6. O primeiro ponto, né, que eu acho que fez surgir toda essa teoria, é que se você observar com atenção na placa do carro, bem no lado superior esquerdo dá para ver o nome May, que significa o mês de maio, exatamente o mês que estamos. E a partir disso, os caras pegaram o que fosse de evidência ali para tentar chegar em uma resposta. Desde os números que aparecem na placa, fazendo aqueles tipos de soma, multiplicação para tentar chegar em alguma data, né, que seria a suposta data do trailer, como também algumas supostas pistas que a Rockstar Games poderia estar nos revelando a respeito do GTA 6. Chegar à conclusão que aqueles números que estão ali na porta pode indicar um número de telefone, alguma piadinha da Rockstar, ou até mesmo uma pista dizendo que o lançamento do trailer ficaria entre os meses de abril e maio, além de uma suposta referência ao GTA 6 e
exatamente ali nas fitas crepes, que aparentam estar com o numeral romano VI. Mas olha, vamos aos fatos. Não é segredo pra ninguém que a Rockstar Games vem mexendo com as emoções dos fãs, e não é de hoje, tá? Principalmente através de postagens como essa. Não que elas tenham algum indicativo propriamente dito, mas é fato, a Rockstar Games sim fica colocando algumas pistas pra fazer com que os fãs criem as suas próprias teorias e movimentem a comunidade. Lá na época da teoria do dia 27, existia também aquela placa, né, de Vinewood, em que a Rockstar Games fez uma propaganda do Ano Novo Lunar, deixando em evidência o VI de Vinewood, né, que indicaria ali o GTA 6, colocando a lua, que é aí que fez criar toda aquela conspiração do dia 27, da teoria da lua. Ou seja, não é que os fãs estavam malucos, de fato a Rockstar Games provoca, mas muitas vezes não tem uma resolução ali. É algo realmente criado para mexer com as emoções dos fãs e gerar toda essa repercussão, essas teorias, fazendo com que o marketing espontâneo, né, de forma orgânica, continue acontecendo e aquecendo dia após dia. Agora, por outro lado, apesar de a gente ter a noção de que a Rockstar Games provoca mesmo, mas os fãs são bem maluquinhos, tá? Isso porque muitas das vezes as pistas que estão ali são coisas que já estavam no jogo, já estavam presentes, mas não estavam chamando a atenção do público. Por exemplo, esse nome de maio aí que é encontrado na placa do carro, na realidade, ilustra o sistema de licenciamento de veículos lá nos Estados Unidos. Então, basicamente funciona parecido como é aqui no Brasil. Só que, bom, aqui no Brasil a gente paga IPVA, licenciamento, tem diversas taxas. Lá nos Estados Unidos, você paga basicamente esse adesivo aí com o nome do mês. Então, você paga ali o adesivo, coloca na sua placa e você tem um período de 1 ano para rodar com seu carro sem nenhum tipo de complicação. Cada ano, o adesivo tem uma cor. Então, basicamente, se o seu tiver maio, mas tiver com a cor de 1 ano diferente, a polícia só de bater o olho na sua placa já vai saber que seu carro tá com licenciamento atrasado e você vai ganhar uma multa, provavelmente tendo seu carro rebocado. Então, assim, isso daí já existe no GTA desde o lançamento, tá? E se vocês observarem também, embora a gente esteja no mês de maio, mas basicamente o adesivo padrão dessas placas é maio. Então, até mesmo lá no site da Rockstar, se você for criar sua placa personalizada, você vai ver que o badge que tem lá padrão é do mês de maio. Então, até então, rapaziada, nenhuma novidade. É claro que a Rockstar Games possa ter colocado isso daí logo no dia 1º de maio pra criar essa comoção, mas que tá indicando alguma coisa não especificamente, tá? E bom, todo o resto dessa teoria de números e tudo mais, vocês já viram que é apenas especulação, não funcionou, até porque entre abril e maio, a gente já tá no dia 2 de maio, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, e nenhuma novidade foi liberada, nada aconteceu. Então não faria sentido eles colocarem isso daí, né? A realidade é que o trailer vai sair quando a Rockstar Games quiser, quando eles planejarem o primeiro dia. Eu acho que nem eles sabem exatamente qual que é o dia certo, ou possa ter um planejamento, mas esse dia pode acabar alterando devido às demais circunstâncias. Agora, a única coisa que pra mim pareceu coerente aí nessa teoria é que a forma como a Rockstar Games colocou essas fitas crepes aí foi bem suspeito, tá? Com certeza isso aí pode ter sido pra mexer com a emoção dos fãs. Só que, galera, no geral, essa teoria não passa de uma loucura da comunidade. Só que, olha, diferente dessa especulação aí, teve um outro fã que foi um pouco mais além, tá? Isso porque ele elaborou um estudo completo pra entender a data mais provável do lançamento do trailer 3. E olha, quando eu digo que ele foi além, é porque ele foi além mesmo. O cara basicamente montou um estudo com todas as datas de lançamentos de trailer 3 de jogos da Rockstar. Olha que complexo. Basicamente, todo jogo que a Rockstar Games lançou, o cara foi lá na data em que o trailer 3 daquele jogo foi lançado e conseguiu montar uma tabela. E a partir desses dados, ele encontrou um padrão de alinhamentos planetários. Não, o cara foi muito além, velho. Um padrão de alinhamentos planetários. Vocês entendem isso? É além, tá? E ele conseguiu encontrar algumas datas que se repetem. Então, durante toda a história da Rockstar Games, houveram datas de lançamento de trailer 3 que acabaram se repetindo, formando aí um padrão. Isso é intencional? Não tem como saber, tá ligado? Mas o fato é que unindo essas duas perspectivas, né, de alinhamentos planetários e das datas de lançamento de trailer, o cara conseguiu chegar a uma data específica em que pode ser lançado o trailer 3. E essa data, coincidentemente, é o dia 14 de maio de 2026. A mesma data original da reunião de acionistas da Take-Two Interactive. Pra quem não tá ligado, eu já fiz um vídeo comentando aqui pra vocês que a data da próxima reunião foi adiada. Ela originalmente seria marcada pro dia 14 de maio e depois foi alterada pra uma semana após, no dia 21. E eu comentei também lá naquele vídeo que é muito difícil da Rockstar Games mudar as datas de reuniões de acionistas, porque existe um padrão, né? Então, pra eles terem feito essa alteração, significa que eles podem estar, sim, atrelando a data da reunião com o marketing da Rockstar, né? Pra chegar já nessa próxima reunião com grandes novidades. Então, imagina só que louco. Depois de todo esse estudo, o resultado que o cara chegou é a mesma
mesma data que seria a reunião da Take-Two. É muito suspeito, tá, rapaziada? Pra mim, embora pode parecer uma loucura, mas isso faz bastante sentido. O que vocês acham, hein? E por falar em Take-Two Interactive, o Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, deu novas declarações do GTA 6 nas suas últimas entrevistas. E basicamente ele revelou qual que é o maior desafio para Rockstar Games agora com o lançamento do GTA 6, que seria transformar o game na peça de entretenimento mais espetacular da Terra. E ele reconhece que esse não é um desafio nada fácil, e ainda revelou qual a perspectiva dele sobre o peso dessa responsabilidade, dizendo o seguinte: é um desafio bastante assustador. Se fizermos isso e se formos úteis aos nossos clientes, então o lado positivo, que é o sucesso financeiro, cuidará de si mesmo. E ele ainda admitiu que a equipe tá aterrorizada com a questão de como medir o sucesso do GTA 6, levando em consideração que eles precisam superar o sucesso do GTA 5, que é um game que tem mais de 10 anos de longevidade e ainda vendeu mais de 220 milhões de cópias. Então o GTA 5 hoje já é o produto de entretenimento mais vendido da história do mundo, superando álbuns de música, filmes e qualquer outro tipo de modelo de entretenimento disponível na nossa realidade. Mas o fato é que após esse grande sucesso, repetir a dose ou superá-la é muito mais difícil. E o Strauss comentou um pouco mais sobre isso, dizendo o seguinte: nossa equipe de desenvolvimento está muito focada em entregar uma experiência fantástica para os jogadores, muito mais do que se preocupar com a forma obsessiva com o desempenho comercial que o GTA 6 terá. Meio que deixando claro que a Rockstar não está preocupada em competir com outros estúdios. Eles estão preocupados em competir com eles mesmos, porque eles sabem que no final das contas não existe um outro estúdio atualmente que vai conseguir bater de frente com a Rockstar, ou com o que eles já fizeram no passado, como é o caso do Red Dead. Agora, superar os próprios números, a própria expectativa, isso sim é um grande desafio que a Rockstar Games tem pela frente. Porque no final das contas, a gente sabe, o GTA 6 vai ser um fenômeno, mas repetir todo o sucesso que eles fizeram lá em 2013 com o lançamento do GTA 5 é algo desafiador. Mas se tem alguém que vai conseguir fazer isso, é a própria galera da Rockstar. Então, sem dúvidas, o GTA 6 não vai ser só um jogo, galera. Vai ser um dos momentos mais icônicos da indústria dos games. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Será que o GTA 6 vai superar as vendas do GTA 5? E o que vocês acham dessas teorias aí criadas pela comunidade? Será que tem algum pingo de verdade no meio de tudo isso, ou não passa de loucura dos fãs? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Agora, um fato é, o mês de maio promete muito na comunidade. Dia 21 tem reunião de acionistas. Será que dia 14 vai ter o tão esperado lançamento do trailer 3? De qualquer forma, para não perder nenhuma novidade do GTA 6, você tem que ficar ligado aqui no canal Sunny Play. E é óbvio que qualquer novidade que saia, eu vou estar registrando tudo para vocês aqui em primeira mão com a melhor qualidade possível. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E galera, continuem assistindo a nossa entrevista com o Young Melee, nada mais nada menos do que o CJ do GTA San Andreas. A nossa entrevista já superou 50 mil visualizações, mas a nossa meta agora é tentar chegar nas 100 mil. Esse vídeo merece. Posso contar com o apoio de vocês? Então continuem assistindo, compartilhando e ajudando a gente a atingir as 100 mil visualizações, porque o CJ, o Young Melee, merece esse reconhecimento. E ó, não vai embora sem deixar aquele like pesado pra fortalecer, não leva nem um segundinho. E você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E quer conferir os vídeos antes de todo mundo? Ter vídeos, lives exclusivas, figurinhas aqui nos comentários, sorteios, além de apoiar o nosso trabalho? É só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e vir fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Outra forma de nos apoiar é clicando no Super Thanks. A partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Já corre nas nossas redes sociais, lá estamos sempre trocando uma ideia e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não. Escolha um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!